um mês depois da carta de Salter, a Sentinela publicou uma matéria em 1º de maio de 1937, nas páginas 141 e 143, sob o título Servo Mau. Nessa matéria, Salter é comparado a Judas Iscariotes e que ele havia conspirado para causar a destruição da obra do Senhor e a morte de alguns de seus servos. Ele escreveu um artigo dizendo que Jesus não estava presente e distribuiu, junto com uma carta aos irmãos, como se fosse da Sociedade Torre de Vigia. Foi impressa nos Estados Unidos e enviado pelo correio como instrução da sociedade. Também fez uso do jornal para vários escritórios pelo mundo que serviam à sociedade. As declarações foram chamadas de mentiras deliberadas, e essa era a única resposta que a Sentinela daria. Ou seja, não foi respondida a carta de Salter, ponto a ponto, mas foi publicado isso na Sentinela de 1º de maio de 1937, chamando ele de o Servo Mau. Em 15 de abril de 1937, foi escrita uma carta de Tuchan para Rutherford e, consequentemente, a resposta de Rutherford a esse homem, Tuchan. E foi publicada em 18 de abril. Essa carta foi escrita desde Washington, da parte do Tuchan para Rutherford. E o que ela dizia? Dizia que ele havia recebido 2 cartas de Walter Salter, dos dias 12 e 14 de abril. Aí ele escreveu no dia 15, com o selo da sociedade, instruindo o funcionário a entregar aquela carta o mais rápido possível à empresa. Tuchan diz que Salter fez um trabalho diabólico e não entendia como alguém podia se rebaixar ao nível tão baixo de perversidade. Que desde 1933 notara o desvio de Salter quando ele viajava do México para o Canadá, causando confusão entre os irmãos devido a ensinos doutrinais e ridicularizando outros artigos da Torre de Vigia. Tuchan estava disposto a fazer qualquer coisa para desfazer os efeitos das cartas de Salter. Rutherford então responde à carta de Tuchan, dizendo que Salter tinha insanidade oriunda ou da desintegração do tecido cerebral ou da influência de espíritos malignos. Segundo Rutherford, ele teria uma mente desequilibrada e relata também que estão numa luta contra Satanás e que todos devem ser encorajados a seguir pregando. Ataques pessoais contra mim não têm interesse material. Espero isso do inimigo, disse Rutherford respondendo à carta de Tuchan. Percebam que a acusação de Rutherford, em vez de responder efetivamente aquilo que Salter levantou como questão, ele disse que Salter tinha uma mente desequilibrada, e por 2 motivos. Ou era algum problema físico, como ele disse, uma desintegração do tecido cerebral, ou ele estava tendo influência de espíritos malignos. Mas a gente sabe que quem realmente teve influência de espíritos malignos não foi o Walter Salter, não é mesmo? Foi Clayton Woodworth, o editor de The Golden Age e grande amigo de Rutherford. Esse que ainda continuava no seu cargo e continuou assim até a sua morte em 1951, afirmou décadas atrás que estivera possuído por demônios 3 dias. Para vocês verem como covardes respondem a acusações sérias. Com o passar do tempo, mais cartas eram respondidas e enviadas. Tanto cartas que Salter havia enviado para alguém e essa pessoa, por ter uma posição importante na organização, respondia para Rutherford, relatando o caso, e Rutherford mandava orientações sobre isso. E tudo isso era publicado na Sentinela, viu, gente? O que eu estou falando aqui, eu não estou inventando nada. Tem aqui todas as publicações que eu encontrei essas cartas.
A congregação de Cleveland, Ohio, apresentou também a sua gratidão e lealdade ao juiz Rutherford. Isso estava começando a vir de cada congregação apoiando o Rutherford. Em 1º de abril de 1938, quer dizer, exatamente um ano após o envio da carta de Salter, a Sentinela publicou sob o tópico Servo Mau que Salter estava sendo apoiado pelos católicos e que a Igreja Católica havia vendido ao Museu de Londres um documento, né, um manuscrito bíblico que tinha sido descoberto, que continha a escrita correta de toda a Bíblia. E a Igreja Católica havia vendido esse manuscrito por $550 mil. E que esse manuscrito esperava mostrar que as publicações da Torre de Vigia estavam todas erradas. Então, certamente tinha a ver com cálculos, né? Porque, por exemplo, para chegar à data de 1914, a Torre de Vigia se apoia na destruição de Jerusalém em 607 antes da Era Comum. E a gente sabe, pelos dados históricos, que isso aconteceu pelo menos 20 anos depois, em 587 antes da Era Comum. Não sei se era esse o caso, mas a acusação era de que Salter estava junto com esses católicos com a descoberta desse manuscrito para desacreditar as publicações da sociedade. Isso que foi publicado nessa sentinela era um aviso para que o povo de Jeová não temesse ao homem do pecado, composto pelo clero e pela classe dos servos maus. Ou seja, o povo de Jeová não deveria temer a nada do que o clero e a classe do servo mau viesse a publicar. Isso do servo mau, hoje em dia, não é aceito mais esse ensino, né? Mas tem a ver com o servo lá, fiel e prudente, de Mateus 24:45. Então, naquela época, Rutherford explicava, e por muitas décadas isso se tornou um ensino oficial da religião, de que havia o servo bom, que eram os ungidos, que apoiavam a presidência da Sociedade Torre de Vigia, e o servo mau, que eram os ungidos que haviam se revoltado ou haviam criticado. Era assim que o Rutherford entendia. Na sentinela de 15 de abril, agora de 1939, tá? Nas páginas 124, 125 e 126, ali se comenta atitudes de Salter, né? E o compara a Acã e Esaú. Sim, citam lá aquela sentinela de 1º de maio de 1937, na página 141. E dizem que Salter conseguiu que alguém escrevesse um artigo tentando provar que o Senhor Jesus Cristo não está presente e o enviou a diversas congregações pelo mundo com instruções como se fosse a própria Sociedade Torre de Vigia que tivesse feito isso. Então eles relembram o caso 2 anos antes. E ressaltou as orientações vindas daquela Assembleia de Victória, né, em 18 de abril de 37, dizendo que, para continuarem aumentando as atividades de campo, a destruir qualquer material considerado apóstata e a fazer ouvidos moucos a quem quisesse debater assuntos daquele tipo. Então, 2 anos após as denúncias de Salter, a orientação era a mesma: não responder, fazer-se de surdo e destruir qualquer material que recebesse pelo correio. Daí, alguém finalmente decidiu responder às acusações de Salter. E quem seria? Se você acompanhou meu vídeo passado, você sabe que lá no final do vídeo, justamente no final da carta de Salter, ele começa a criticar The Golden Age, porque o apóstolo Paulo havia dito, né, que os cristãos deveriam considerar todas as coisas que são castas, todas as coisas que são justas, que se fala bem, e que Salter ficava se perguntando como um cristão poderia considerar essas orientações e ao mesmo tempo ler The Golden Age, que trazia linguagens obscenas, linguagens agressivas. E, de fato, a gente sabe disso, né? Quando a gente lê as publicações da Golden Age, desde o início, são fortes acusações, não apenas contra o clero, mas também contra governos,
contra a saúde, demonizando as vacinas, o soro e apoiando diversas outras técnicas fraudulentas que apareciam na época, como a radiobiola. Aí quem se sentiu ofendido foi o Clayton Woodworth, o editor da Golden Age. Então ele publicou uma matéria grande, na The Golden Age de 5 de maio de 37. O artigo tem 9 páginas e é intitulado Por que Salter Perdeu o Emprego? Eu vou deixar aqui, gente, todas as publicações para vocês conferirem, tá? Elas estão em inglês, mas você pode ver ali a data certinho, a página, e depois pode tirar o print da matéria principal e vai lendo a tradução, tá? Para vocês confirmarem. Então, Clayton Woodworth escreve o seguinte, que agora ele está escrevendo aquilo ali sem o consentimento de Rutherford, tá? Ele está dando a opinião dele sem perguntar para o juiz. Ele diz ali, não foi por ter sequestrado os fundos da Sociedade Torre de Vigia, nem por ter usado tal dinheiro para comprar um casaco de pele para a esposa, né? Então, não foi por isso que Salter perdeu o emprego. Isso seria o suficiente para a perda do emprego. Porém, o motivo real foi por não ser alguém de confiança, por ser preguiçoso, infiel e traiçoeiro, diz Clayton Woodworth sobre Walter Salter. Ele diz que Salter só chegava em Bethel às 10 horas da manhã, e ele saía no meio-dia e depois só retornava pelas 15 ou 16 horas, que passava ditando cartas para sua estenógrafa, tanto para elogiar os irmãos fiéis quanto para lamentar os infiéis, e que Salter não era apto para a função que exercia. Que ele não só não acreditava que Jesus estava presente desde 1914, como considerava seus verdadeiros irmãos os que haviam deixado a Sociedade Torre de Vigia. Aqui também nesse artigo, Clayton Woodworth acusa Walter Salter de meio que paquerar algumas irmãs em Bethel, inclusive a própria estenógrafa. Woodworth queria que Salter admitisse tudo e que o fizesse em público, mas ele blefou até o fim, palavras de Woodworth, até ser demitido, e que Rutherford gentilmente o convidou para jantar com a família, e Salter aceitou. No caso, com a família de Bethel, tá? Segundo o editor de The Golden Age, Salter, após a sua demissão do cargo, assistiu uma palestra de Rutherford. E depois disso, ele disse que agora ele via o seu erro e que estava convencido de que é dever do povo de Jeová trabalhar no interesse da grande multidão dos Jonadabes que herdariam a terra. Vale salientar que a carta de Salter foi quando escrita 1º de abril de 37, então já havia passado o ano de 1935, o ano que Rutherford escreveu que a grande multidão não pertencia à classe celestial, mas viveria na terra, e que as pessoas não deveriam tomar mais dos emblemas, porque eles não eram mais participantes, né? Não tinham a esperança mais de viver no céu. Isso foi o Rutherford que decidiu por elas, tá? Não foram elas mesmas. Woodworth diz o seguinte ainda, que ninguém acreditaria nele porque a obra era de Jeová e nada pode derrubá-la. Jesus e seus seguidores foram acusados de serem beberrões de vinho, mas isso não afetou a posição de Jesus diante de seu Pai. E cita que uma vez um quiroprático, ao olhar a coluna de Rutherford, disse que ele era um milagre ambulante. Bom, vamos entender um pouquinho isso aqui que o Woodworth está falando. Então, primeiro ele disse que naquela mesma noite, né, quando ele ia ser desassociado, Walter Salter jantou com Rutherford, né, com a família de Bethel. Acredito que isso foi nos Estados Unidos, porque não informa, né? E que Walter Salter estava arrependido, né? Possivelmente ele estava blefando,
né, com respeito na situação. E o Woodworth aqui começa a querer justificar as acusações de Walter Salter, porque o Salter havia falado sobre os frequentes casos de bebida em Betel, especialmente de Rutherford. Aí o que o Woodworth fala? Que Jesus também fora acusado de ser beberrão. Lembram da passagem bíblica? E que o próprio Rutherford, quando foi consultar com o quiroprata, ele disse que não sabia como é que ele estava vivo, por causa, né, dos problemas de saúde de Rutherford. Lembram lá no primeiro vídeo que eu falei sobre a lei seca, que alguns médicos receitavam bebida alcoólica? Pois é. Então nós já estamos vendo qual é o caminho que o Woodworth está usando para justificar a conduta do juiz.